Que o Dabi é um dos vilões mais psicóticos que já apareceram em My Hero Academia, todo mundo já sabe. Agora tu já parou pra pensar o que foi que levou ele a se tornar um personagem tão problemático? Talvez tu não ficaria muito surpreso se eu te disser que a origem disso tudo tem nome e se chama Endeavor, não é mesmo? Mas o turbilhão de emoções negativas que fizeram com que o Toya se transformasse em Dabi é muito mais complexo do que isso. Venha comigo que hoje a gente vai entender um pouco mais a mente de um dos maiores vilões de Boku no Hero. Fala galera, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai falar sobre o que rolou nos capítulos 301 e 302 do mangá de Boku no Hero, que cobre uma revelação muito importante sobre o passado do Dabi e como ele se tornou o vilão psicótico que conhecemos hoje. Até então, a gente só teve acesso a uma versão incompleta da história do Dabi, mas agora, graças a Rei, essas revelações vão ter um impacto enorme sobre a família Todoroki. Se tu quer ver mais conteúdo sobre Boku no Hero aqui no canal, tu deixa agora mesmo aquele like, e se é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter acesso a muito mais conteúdo como este. E se além de ver animes e ler mangás, tu também curte desenhar, então já clica agora mesmo no link que eu coloquei aqui na descrição para ter acesso ao melhor curso de mangá e anime da internet. O capítulo 301 começa com um flashback do momento que a Rei e o Endeavor se conheceram. O casamento deles foi arranjado para ser um casamento de individualidades, já que o pai da Rei queria que a sua família se juntasse com a família do Endeavor, que estava destinada a se tornar o futuro número 1, e é claro, o Endeavor queria alguém que tivesse uma individualidade que combinasse perfeitamente com a dele. A Rei acaba concordando com esse casamento arranjado pelo bem da sua família. E o Endeavor estava determinado para fazer esse casamento acontecer para que ele pudesse ter filhos capazes de desenvolver individualidades que um dia poderiam ultrapassar as do All Might. Não tem como a gente não se sentir mal pela Rei, porque no fim das contas ela se viu pressionada a aceitar essa união, não porque ela realmente gostava do seu futuro marido, mas sim como uma espécie de senso de dever que ela tinha com a sua família. Ela provavelmente nem conhecia o Endeavor pessoalmente, então é óbvio que essa não é uma relação baseada no amor, mas sim um casamento de individualidades. Esse negócio de casamento de individualidades é um conceito que a gente só vai encontrar no universo de Boku no Hero. A gente sabe que esse tipo de casamento baseado em interesses também acontece muito no nosso mundo, como no casamento político, por exemplo, onde duas famílias se juntam com o objetivo de aumentar as suas riquezas e influência, sem se importar se o casal em questão realmente gosta ou não um do outro. Afinal, esse tipo de casamento não é por amor, mas sim por interesse. O mesmo acontece com o casamento de individualidades, onde o objetivo é gerar filhos com as melhores individualidades possíveis. Na minha opinião, esse conceito de casamento de individualidades tem tudo a ver com o mundo de Boku no Hero, porque se as individualidades existissem no nosso próprio mundo, esse tipo de casamento certamente seria bem comum por aqui. Obviamente, esse tipo de união tem suas próprias dificuldades e desafios, e não tem exemplo melhor para confirmar isso do que a própria família Todoroki. De volta aos dias atuais, o Dabi parece descansar depois de basicamente fritar o seu próprio corpo durante a grande batalha em Jaco. Apesar de não ter saído muita informação a respeito do Endeavor desde então, o Dabi sabe que seu pai não está morto. E ele realmente não quer que seu pai morra, ele está totalmente obcecado em conseguir se vingar e fazer com que o Endeavor sofra da pior maneira possível. Na visão do Dabi, apenas matar o seu pai seria muito pouco. E nesse ponto da história, fica bem claro que não é só o Endeavor que o Dabi quer destruir, ele quer levar a família toda com ele, se for necessário, para fazer o Endeavor sofrer. Isso quer dizer que, como resultado direto da sede de vingança do Dabi, cada um dos membros da família Todoroki se encontra em perigo. E é aqui que nós conhecemos o real motivo pelo qual o Toya veio se tornar o vilão conhecido como Dabi. Aqui nós descobrimos que o que levou o Endeavor a desistir de seguir com os treinos do Dabi e passar a dar mais atenção ao Shoto não foi porque ele odiava o Dabi ou porque ele pensava que o Dabi não era forte o suficiente, e muito menos porque o Endeavor pensava que o Dabi não tinha condições de ultrapassar os poderes do All Might. Na verdade, o Endeavor tinha total consciência que o Dabi era mais forte do que ele e que o moleque ainda tinha tudo para conseguir ultrapassar o próprio All Might. O problema é que a forma com que as individualidades do Endeavor e da Rei se combinaram ao gerar o Toya acabou criando um efeito colateral bastante perigoso. Apesar dele ter dado a individualidade de fogo do seu pai, e apesar dessa individualidade do Toya ser ainda mais forte que a do seu próprio pai, o corpo do Toya não desenvolveu a resistência necessária para aguentar esse tipo de poder. Ao invés disso, o corpo dele acabou herdando a habilidade da sua mãe de tolerar temperaturas muito baixas. Como resultado disso tudo, toda vez que o Toya tenta usar a sua individualidade, ele acaba inevitavelmente queimando o seu próprio corpo. Mesmo após perceber o que estava acontecendo, o Endeavor ainda acreditava que o Toya seria o herói que iria superar o All Might. Mas após a Rei e as outras crianças se mostrarem preocupadas porque estava na cara que o treinamento do Toya iria acabar lhe matando, o Endeavor finalmente concorda que o Toya não tinha condições para se tornar aquele que um dia iria superar o All Might. Afinal de contas, isso traria um risco muito alto para a vida do garoto. Então o Endeavor acabou tomando essa decisão
decisão não porque ele não gostava do Toya ou porque ele não acreditava no seu filho, mas sim porque ele se importava com Toya e não queria que ele continuasse se ferindo daquele jeito. Depois desses acontecimentos, o Endeavor e a Rei dão à vida a mais 3 filhos, sendo que o último deles, que vem a ser chamado de Shoto, acaba mostrando ter a perfeita combinação das individualidades de gelo e de fogo dos seus pais. O problema é que naquele ponto o Toya já tinha sido totalmente programado pelo seu pai para superar o All Might e se tornar o futuro herói número 1. O Endeavor já tinha despertado esse sonho no seu filho mais velho e o Toya não queria desistir do sonho da sua vida só porque usar a sua individualidade iria queimar o seu corpo. O Toya queria seguir treinando para ficar mais forte e deixar o seu pai orgulhoso. Como resultado desses treinos, ele seguiu chegando em casa com cada vez mais queimaduras e hematomas. Ele definitivamente não entendeu o recado e por isso o Endeavor decidiu investir numa abordagem um pouco mais dura, pedindo para o seu filho desistir da ideia de se tornar um herói e focar em outras coisas, que nem a sua irmã Fuyumi e seu irmão Natsuo. O Endeavor disse isso tudo pensando no bem do Toya, afinal, se o Toya desistir de se tornar um herói, ele não vai precisar lidar com uma vida cheia de agonia, sendo forçado a queimar o seu próprio corpo dia após dia só para usar a sua individualidade. Mas o Toya estava comprometido em se tornar um herói, ele não queria mais nada além de superar o All Might e fazer com que o sonho do seu pai se tornasse realidade. Então, quando o seu próprio pai pede para que ele desista, o Toya ficou devastado. Isso fez com que ele se sentisse um inútil e, acima de tudo, deixou ele com muita inveja do seu irmão recém-nascido. Afinal de contas, agora é ele que passa a receber toda a atenção do seu pai ao invés do Toya. Isso o magoou tanto porque ele ainda queria ser aquele que queria realizar o sonho do seu pai. Todas essas experiências e expectativas frustradas fizeram com que o Toya surtasse. Desesperado para conseguir chamar a atenção do seu pai e voltar ao seu filho favorito, o Toya se volta contra sua família e tenta machucar o pequeno Shoto, que ainda era um bebê. Como consequência, o Endeavor pede para a Rei não deixar que o Shoto se aproxime das outras crianças, assim como ficar de olho no Toya, contratando uma criada para dar conta dessa ordem. A Rei rebate dizendo que o Toya só quer que o Endeavor dê mais atenção para ele, mas na visão da Endeavor, ele acredita que está apenas educando seu filho. Já para a Rei, ficou bem claro que o Endeavor estava basicamente fugindo da responsabilidade. Como Shoto passou a ser a fonte de todas as esperanças do Endeavor em criar um herói capaz de superar o All Might, ele acaba tendo uma infância bastante sofrida, não podendo nem mesmo se misturar com as outras crianças. Todas as suas atividades eram totalmente focadas em aprender a como ter o maior domínio sobre a sua individualidade. Essa predileção que o Endeavor tinha pelo Shoto em relação aos outros filhos abalou cada vez mais a autoestima do Dabi, levando ele a acreditar que não passava de um produto defeituoso. Ele tenta botar esses sentimentos para fora conversando com seu irmão Natsuo, mas ninguém parece se preocupar com essas questões. Toda essa indiferença dos seus familiares acabou levando o Dabi a se sentir cada vez mais solitário e sem amigos. Ao se ver isolado e sem amigos com quem pudesse contar, o Toya não vê mais nenhuma alternativa além de tentar achar uma forma de desenvolver a sua individualidade e quem sabe assim ele conseguiria recuperar a atenção do seu pai. Num desses treinamentos, ele descobre que a sua individualidade está ligada à intensidade das suas emoções, o que permite que ele consiga entender um pouco melhor os seus poderes. O Dabi fica tão orgulhoso com essa descoberta que ele vai logo correndo contar para o seu pai, só que a reação do Endeavor não foi exatamente como ele imaginava. O Endeavor fica possesso ao descobrir que o Dabi estava treinando escondido e desconta toda a sua raiva na Rei, fazendo com que os seus filhos presenciem mais uma cena de violência doméstica, algo que acabaria marcando profundamente todos eles. Essa reação negativa do Endeavor causou um sofrimento muito profundo no pequeno Dabi e como seu poder despertado pelas suas emoções, ao perder o controle sobre elas, os seus poderes também se descontrolam, causando um incêndio devastador que ele é incapaz de parar, pois como ele mesmo diz, ele só foi ensinado a aumentar a potência das chamas e nada mais. Todos esses traumas familiares acabaram dando à luz um dos vilões mais complexos e interessantes de Boku no Hero. Foram esses eventos que fizeram com que o Toya se transformasse em Dabi, um vilão que tem como maior objetivo se vingar daqueles que roubaram seu sonho e a sua infância, ou seja, os seus próprios familiares. Após perder o controle sobre a sua individualidade, o Toya é considerado como morto, mas nós já sabemos que ele não morreu, então o que será que ele andou fazendo durante todo esse tempo? Será que ele forjou a própria morte de propósito e desapareceu, ou alguém encontrou ele ferido e ajudou a cuidar dos seus ferimentos? De volta ao hospital nos dias atuais, a Rei diz ao Endeavor que não é ele quem mais está sofrendo, mas sim o Toya. Isso inclui tanto físico quanto psicologicamente. Negligenciada pelos seus pais e forçada a desistir do sonho da sua vida, o Toya eventualmente se perde e acaba seguindo um caminho obscuro ao se tornar um assassino. Apesar de toda a dramaticidade e complexidade que envolve esse personagem, não tem como não ficar animado com o fato de que a gente finalmente está conhecendo a versão completa da história do Dabi e agora falta muito pouco para a gente saber
como que as peças desse quebra-cabeça vão de fato se encaixar. Mas o que será que vai acontecer com o Dabi a partir de agora? Será que ele é capaz de se redimir de alguma forma, ou será que ele vai voltar com ainda mais raiva para se vingar da sua família? Apesar do fato de que agora a gente está finalmente vendo um pouco do lado humano do Dabi, a conhecer o seu passado, a gente não pode esquecer que o Dabi do presente parece realmente comprometido com a ideia de acabar com a própria vida e levar o Endeavor e o resto da sua família junto com ele. Me conta aqui nos comentários o que tu achou desses 2 capítulos de Boku no Hero e também já aproveita e deixa a tua sugestão sobre quais outros personagens tu gostaria de ver aqui no canal. Se tu curtiu este vídeo e quer ver mais conteúdo sobre Boku no Hero aqui no canal, então já deixa agora mesmo aquele like, e se tu é novo por aqui já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.